Simbora, simbora, turma. Estamos ao vivo, 7 de agosto, 9 horas e 15 minutos. Começando a primeira edição do Minuto Geográfico da semana. Vamos entrando, compartilhando com os amigos para a primeira edição. Deixa eu, inclusive, explicar para vocês algo importante. Tem muita gente nova chegando aqui no perfil, tanto do Instagram quanto do YouTube. E só para vocês entenderem, o Minuto Geográfico é um quadro que eu comecei há mais de um ano. É um quadro no qual eu trato sobre geopolítica internacional, os principais acontecimentos do mundo, Oriente Médio, África, Europa, Américas, o mundo como um todo. A gente sempre escolhe um tema dos mais interessantes, um tema que encontra-se em alta e transmitimos aqui as informações ao vivo. Queria lembrar vocês também que nós inauguramos a comunidade da geopolítica lá no WhatsApp. Então, quando terminar esse ao vivo aqui, vocês podem clicar no link que eu coloquei na bio, que eu coloquei também aqui no comentário dos vídeos, para que vocês possam entrar nos grupos. Bem rapidamente, qual é a ideia do grupo? A ideia do grupo é alimentar vocês com notícias e materiais que eu considero interessantes e que não sejam tão enviesados, tá? Análise crítica, análise com fundamentos, tá certo? Para que vocês realmente possam ter essa oportunidade. Eu vou gravar vários áudios, então eu vou comentar com minhas opiniões, tudo que vem acontecendo. Diariamente eu vou mandar um áudio, um panorama geopolítico, e tem outras coisas também para acontecer. Nós já estamos com 6 grupos no WhatsApp, multiplicando aí por 250 pessoas em média. Já temos aí mais de 2.000 pessoas, quase 3.000 pessoas nos grupos, e nós devemos fechar as vagas para a comunidade da geopolítica até sexta-feira agora. Tá? Lembrando que não tem custo algum, vocês podem simplesmente entrar, participar, e vocês não vão pagar por isso, tá certo? Então, vale a pena demais. Eu não vou mais postar na comunidade que nós temos lá no Telegram, porque o que eu percebi é que as pessoas têm um Telegram, mas as pessoas não usam. A taxa de abertura é muito pequena. Então eu tinha um trabalho grande, eu produzi um conteúdo assim muito bom, só que a audiência era baixa. Então a gente decidiu concentrar aqui no Instagram, no YouTube também e nos grupos do WhatsApp, tá bom? Há uma expectativa de que o WhatsApp ele possa atualizar e permitir mais de 1.000 pessoas no grupo. Aí vai ser uma mão na roda, vai ser uma maravilha, porque aí eu consigo diminuir a quantidade de grupos, concentrar as pessoas e fazer um trabalho ainda melhor. Maravilha, coisa boa, estou muito feliz, temos mais de 500 pessoas ao vivo, a audiência é sensacional, muita gente mandando mensagem pedindo para que eu fizesse o Minuto Geográfico mais cedo, mas não dá, pessoal, porque eu preciso cuidar da família. Então, passei o dia curtindo com as meninas. O horário que eu posso fazer realmente é esse. Aproveitem. Quem puder assistir ao vivo, ótimo, muito legal. Quem não puder, assiste depois, porque essa aula vai ficar gravada, tá bom? Queria pedir outra coisa também a vocês. Eu fico impressionado. Eu postei um Reels aqui falando sobre essa questão árabe-israelense e muita gente, impressionante, que muita gente se ofendendo nos comentários e soltando informações que não têm base científica alguma. Então, não entre nesse loop muito louco, gastando energia, gastando tempo com coisas infrutíferas. Meu papel aqui nas redes sociais é usar minha audiência para propagar conhecimento, ok? Tem outras pessoas também sensacionais que fazem a mesma coisa. Procurem se cercar de pessoas que vocês confiam. Se você confia no meu trabalho, se você acha que meu conhecimento é útil, continua por aqui, compartilha com os amigos e a gente segue com muito carinho, com muito entusiasmo, tá bom? Tranquilo, tranquilo, gente. Então, eu vou fechar agora um pouquinho os comentários, tá? Para que vocês possam realmente manter a concentração. Eu vou explicar um monte de coisa aqui para vocês. Depois eu vou fechar. Eu vou abrir os comentários e de repente vocês podem
de alguma forma perguntar, ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bora lá. Começando agora, deixa eu colocar aqui, desativar comentários, já volto, fiquem por aí. Apertem no aviãozinho, mandem para as pessoas, sem querer, eu falei que ia acontecer às 10 horas, mas não. 9h15 a gente começou, nós começamos, e é o horário que tem aqui nas menções. Só para vocês entenderem, a primeira pergunta que muita gente faz é assim: professor, o que é a faixa de Gaza? Bem, quem me acompanha aqui há alguns meses sabe que eu já falo sobre a faixa de Gaza tem um bom tempo. Eu falo dessa questão entre Israel e palestinos de uma forma bem aprofundada aqui no Minuto Geográfico, tem meses, se brincar tem mais de um ano. Inclusive no curso, nós temos 3 aulas nas quais nós debatemos essa temática. Bem, no ano passado vocês acompanharam um grande conflito envolvendo, de um lado, as forças de defesa de Israel e, do outro lado, um grupo paramilitar, um grupo terrorista sediado na faixa de Gaza, um grupo terrorista palestino chamado de Hamas. A faixa de Gaza tem o Hamas e tem a Jihad, mas eu vou falando sobre isso com vocês depois. Só para vocês entenderem, faixa de Gaza é um território muito pequeno, tem cerca de 365, eu estou com o mapa na minha frente aqui, eu vou compartilhar com vocês depois, tem cerca de 365 quilômetros quadrados. Só para vocês darem uma ideia, só para vocês terem uma noção, são 41 quilômetros de comprimento. 41 quilômetros de comprimento significa dizer que você consegue cruzar de uma ponta a outra a faixa de Gaza, de uma ponta a outra em 1 hora, ou até menos de 1 hora, tá? E se você pegar a largura da faixa de Gaza, ela fica ali entre 6 a 12 quilômetros. Imaginem, 41 quilômetros por 6 a 12 quilômetros aí de largura. E dentro desse território, você tem ali cerca de, não há um censo muito confiável, mas a gente considera assim, até 2,3 milhões de habitantes. Se você pegar 2,3 milhões de habitantes e você colocar um território de 365 quilômetros quadrados, há de convir que você tem um aperto, você tem uma densidade demográfica aí significativa. E aí o que é que acontece? Só para que vocês possam realmente entender, só para que vocês possam ter uma noção. A faixa de Gaza, ela é predominantemente habitada, né, por povos árabes, notadamente árabes que se identificam como árabes palestinos, deixando muito claro para vocês aqui que boa parte da população não quer a violência, boa parte da população não quer a guerra, boa parte da população quer viver em paz, a população quer viver em paz, a população quer trabalhar, seguir o seu, eu diria, o seu caminho. Acontece que o grupo mais forte palestino em Gaza, isso tem mais de uma década, tem mais de 10 anos, esse grupo ganhou muita força, principalmente em 2007, 2008 para frente, é o Hamas. E aí o Hamas se auto-intitula a resistência islâmica e defende a destruição pura e simples do Estado judeu, do Estado de Israel. Fora o Hamas, existe também um outro grupo palestino sediado na região, tá? Que é um grupo chamado de Jihad Palestina. É um grupo menor, é um grupo considerado mais radical e é um grupo muito influenciado pelo Irã. Só para vocês entenderem, há uma conexão entre Irã e Hamas e entre o Irã e a Jihad Palestina. Mas, na minha opinião, o Hamas ele ganhou tanta força, ele ganhou tanta força, tanta menção dentro do mundo árabe ou com a população local, que hoje o Hamas ele é sim financiado pelo Irã, mas é como se o Hamas tivesse vontade própria. É como se o Hamas tivesse uma vontade própria. E a gente diz que a Jihad Palestina, que é um grupo menor, é um grupo que foi meio que capturado pelo Irã. Então, se o Irã determina, tem que fazer um ataque agora, tem que ter uma tomada de decisão agora, a Jihad Palestina, eu diria assim, é mais obediente ao Irã que o Hamas.
O Hamas, por exemplo, tem centros de negociação. O Hamas já participou de negociações envolvendo o Catar, envolvendo também o Egito. E agora, nesse conflito todo que vem acontecendo, o conflito agora não é entre Hamas e Israel. O conflito agora é entre Israel e a Jihad Palestina. O Hamas disse que, por enquanto, por hora, não tem relação com essa questão. Você deve lembrar do Hamas, porque no ano passado houve um conflito que gerou mais de 250 mortes. Foi um conflito que durou praticamente aí 2 semanas, envolvendo o Hamas e as forças de defesa de Israel. Enfim, foi um conflito muito sangrento, muitos foguetes que foram lançados contra Israel. Israel, que tem um sistema sofisticado de defesa, também soltou foguetes, usou parte do seu armamento em Gaza, e a gente acompanhou aquilo tudo. Mas agora a questão envolve basicamente Israel e a Jihad Palestina, não é? São grupos, inclusive, que concorrem entre si, dentro da região de Gaza, como eu disse para vocês, mas o Hamas tem uma estrutura muito mais robusta, uma estrutura muito mais forte. O que se diz é que, como o Hamas, que eu também considero um grupo terrorista palestino, como se diz que o Hamas agora não é tão obediente ao Irã, é como se o Irã agora usasse a força da Jihad Palestina para mandar os seus recados quando quer para o Estado judeu. E aí o que aconteceu? Um líder da Jihad Palestina foi preso na última semana. Ele foi preso na região da Judéia. Outros membros da Jihad Palestina foram presos na Cisjordânia. E Israel disse o seguinte, que a Jihad tinha um plano considerável para atacar Israel nas próximas semanas. Israel disse que recebeu essa atenção do serviço secreto do país, dos serviços de investigação, e o que o governo de Israel, o que Lapid disse, o que os ministros falaram, foi o seguinte: nós não vamos esperar um ataque da Jihad Palestina, nós vamos nos antecipar e vamos neutralizar a cúpula militar do grupo. Então, Israel hoje anunciou que conseguiu neutralizar a cúpula militar da Jihad Palestina através de uma operação. Eles apelidaram a operação chamada de Operação Amanhecer. Essa Operação Amanhecer, eles começaram essa operação na sexta-feira. É uma operação que já gerou aí mais de 40 mortos. É verdade também que entre os mortos você tem algumas crianças, e aí começa o que a gente chama de guerra de narrativas. A Jihad Palestina diz que Israel atacou Gaza e que nesse ataque crianças morreram. Israel diz que não. Israel diz que tem como provar que, na verdade, a Jihad Palestina disparou mais de 400 foguetes contra Israel, só que muitos dos foguetes acabam caindo no próprio território da faixa de Gaza. O percurso do foguete não é algo que eles consigam definir, não é uma tecnologia tão avançada, e que uma dessas bases da Jihad que estaria lançando foguetes explodiu, e que nessa explosão algumas crianças teriam assim morrido. O fato, sendo muito realista com vocês, é o seguinte: é muito difícil iniciar uma operação militar em Gaza, que é um território pequeno, 41 por 12, no máximo ali, quilômetros, e você não ter, de alguma forma, vítimas civis. É muito difícil, é muito complexo isso daí. Israel hoje publicou um vídeo mostrando que alguns drones estavam sobrevoando Gaza, perceberam que tinham algumas crianças jogando futebol e suspenderam o ataque para não matar aquelas crianças. E aí, no ano passado, quando houve aquele conflito entre Hamas e Israel, Israel atacou um prédio em Gaza, um prédio de mais de 6 andares, onde funcionaria a imprensa, mas aí na época Israel disse o seguinte: olha, esse prédio era um prédio da imprensa, mas na verdade os grupos terroristas palestinos estavam se escondendo por lá, fazendo de depósito de armas. Então o que Israel alega
é que dentro de Gaza existe uma rede de túneis, uma rede subterrânea, e que membros do Hamas e da Jihad Palestina utilizam essa rede de túneis para quê? Para esconder armas e para perpetrar ataques. E que quando Israel faz algum tipo de retaliação, sim, é bem verdade que alguns civis acabam morrendo. Mas vejam, em tempos de internet, com um monte de vídeo, um monte de imagens circulando, a gente tem que ter muita responsabilidade antes de, como é que eu posso falar? Antes de compartilhar. No fim, a gente sabe, civis morrem sim, do lado palestino, crianças foram mortas sim, e é verdade também que em Israel a quantidade de mortos só não é maior porque o sistema de mísseis, que é o domo de ferro, é um sistema muito sofisticado, consegue interceptar boa parte desses projéteis que acabam sendo jogados. O dia de hoje foi um dia de troca de acusações, como eu disse para vocês, envolvendo a morte das crianças. O Hamas, que diz que esse conflito agora é com a Jihad, é a Jihad de Israel. O Hamas disse que Israel atacou um campo de refugiados, em Jabalia, um campo de refugiados. Israel negou que tivesse mirado na região e disse que a explosão foi causada por um foguete da Jihad Islâmica que teria falhado e tudo mais. Israel interrompeu o transporte de combustível para Gaza. Só para vocês terem uma ideia, milhares de pessoas que moram em Gaza têm autorização para trabalhar em empresas que tenham alguma relação com Israel. Há pessoas que têm autorização todo dia de sair de Gaza, vão trabalhar e depois voltam. Por conta desse conflito, as autorizações foram, de alguma forma, suspensas. O fornecimento de combustível também foi suspenso. E Gaza já é um lugar muito pobre por conta exatamente desse bloqueio. Só para vocês terem uma ideia, não existe turismo. Exemplo assim, Joca, eu vou comprar uma passagem para voar para a faixa de Gaza. Não, você não tem como chegar na faixa de Gaza para fazer turismo. Você pode entrar na faixa de Gaza, exemplo, para prestar algum serviço médico. De repente eu vou me associar a uma organização não governamental do Egito, a uma ONG que trabalhe com saúde. Patrícia, minha esposa, que é odontopediatra, de repente Patrícia poderia se vincular a uma ONG e passar um mês em Gaza tratando da saúde bucal das crianças. Mas é algo muito burocrático, muito burocrático. Quando eu fui a Israel da última vez, foi em 2019, antes da pandemia, no final de 2019, eu cheguei a pegar um carro e ir para a fronteira com Gaza. Quando eu ia chegando perto de Gaza, tinham vários checkpoints, pontos de checagem do exército de Israel. E sempre perguntavam, você está indo para qual cidade? E eu dizia, eu estou indo para a cidade e tal. Fazer o quê? De repente, eu estou indo conhecer uma escola. Mas a escola, ela está fechada. O que é que você está indo fazer por lá? Porque eles não permitem. E mesmo que você conseguisse chegar cara a cara, o máximo que eu cheguei perto de Gaza foi o quê? Coisa de 60 quilômetros, 50 quilômetros. Mesmo se você chegar ali muito perto de Gaza, você tem um exército e você tem uma grande muralha. A região de Gaza é cercada por uma grande muralha, um grande muro, e você tem postos de checagem. Então, não é algo tão simples, não. É uma fronteira muito tensa. Eu digo para vocês que é uma das fronteiras mais tensas do mundo. O Egito, que é um grande país dentro do mundo árabe, tenta fazer o meio de campo. O Egito tem relação diplomática com Israel. Outro país do mundo árabe, a Jordânia também. Os Emirados Árabes Unidos, que reataram recentemente. Por que não Marrocos? Por que não Sudão? Você percebe, nos últimos tempos, uma aproximação do mundo árabe com Israel. Mas aí o que é que os palestinos dizem? Nós estamos sendo abandonados. É como se o mundo árabe, ou parte do mundo árabe, ou parte dos governos árabes, de países árabes, estivessem traindo a causa palestina. Então, há essa divisão também, essa questão significativa que a gente tem que falar, certo? Então, é uma tensão. O chefe do Shin Bet, que é a Agência de Segurança de Israel,
disse que durante a noite de sábado, ontem, Israel conseguiu realmente matar, eles usam a palavra neutralizar, vários membros da cúpula militar da Jihad Palestina. A gente sabe que isso não resolve. Eu digo que é enxugar gelo, porque você mata essas lideranças da Jihad Palestina, mas vão surgir novas lideranças, porque existe um processo muito forte de lavagem cerebral, tá? Uma coisa que eu digo para vocês também é combater o terrorismo é algo complexo. Pobreza, um lugar extremamente pobre, com desemprego, com poucas perspectivas, é um terreno fértil para a propagação do terrorismo, dessas ideias distorcidas. Boa parte, eu disse para vocês, do mundo árabe, boa parte, eu vou falar de uma coisa mais ampla, do mundo islâmico, algo muito mais amplo, não apoia esse tipo de conduta, de violência, mas há críticas em relação a Israel. Eu postei um vídeo hoje aqui no Instagram, vocês podem conferir depois, mostrando o seguinte: sempre que foguetes são enviados de Gaza para atacar Israel, lá em Israel eles soltam uma sirene, e os israelenses, eles estão já treinados e acostumados. Sempre que tem uma sirene, você tem tantos segundos para correr para um abrigo antibomba. Você tem segundos para você correr e entrar num abrigo antibomba. Nem sempre as pessoas param o que estão fazendo e correm para os abrigos antibomba. Por vezes, dependendo muito da situação. No sábado estava uma coisa mais séria, sexta-feira também. Parece que hoje a população já estava muito mais tranquila. Só que aí, quando soltaram a sirene, algumas pessoas começaram a aplaudir. E começaram a gritar: Alá é grande, Alá é o maior. E aí eu postei esse vídeo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vejam, o que é que acontece? Dentro de Israel, existe, para quem não sabia, uma grande comunidade árabe israelense. Você tem uma comunidade dentro de Israel, pessoas que vivem, pessoas que moram, pessoas que nasceram em Israel e que têm origem árabe. E você tem as chamadas cidades mistas. Várias cidades de Israel, você tem aí uma quantidade significativa, do judeu israelense, e você tem uma quantidade também considerável, às vezes meio a meio, às vezes até um pouco mais, a depender da região, a quantidade de árabes. E alguns desses árabes dizem: nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos tratados, é a narrativa deles. Eu estou aqui passando tudo para vocês. Tratados como, de repente, cidadãos de segunda classe. E aí tem uma violência diária muito grande. Então, é comum ter briga, é comum ter ataque, envolvendo, inclusive, times de futebol, envolvendo, inclusive, torcidas também, ou então, grupos, gangue mesmo. Você tem, de um lado, um grupo de árabes que se reúne para atacar judeus, e também acontece o contrário. Acontece o contrário também, porque quando a gente fala de terrorismo, as pessoas pensam, grupos terroristas palestinos. Eu queria lembrar a vocês que o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, ele foi assassinado levando um tiro pelas costas depois de um comício. Ele foi morto por um judeu. Então, há radicalismo também, há grupos ultranacionalistas dentro do Estado de Israel também, que pregam a violência contra a comunidade árabe. Isso acontece, eu quero deixar aqui registrado. Mas, gente, o foco agora é o seguinte: o Irã, sua capital, Teherã, o Irã tem uma guarda revolucionária. O Irã tem um governo que prega a destruição pura e simples contra Israel. O Irã é acusado de financiar o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e o Hamas, e principalmente a Jihad Palestina na faixa de Gaza. Então, de onde é que vem tanto armamento? De onde é que vem tanta arma? De onde é que vem, inclusive, armas sofisticadas? Então, o que se diz, e há documentos que levam o que a gente pode checar e pode acreditar, que o Irã financia alguns grupos dentro do Oriente Médio
e muitos desses grupos têm uma luta aberta contra Israel. Só para vocês entenderem, na semana passada circularam fotos de um grande líder, um grande membro dentro da Jihad, grande dentro da Jihad, para mim ele não é grande, dentro da Jihad Palestina, visitando o Irã, fazendo reuniões com o Irã, com a guarda revolucionária iraniana. Então, resultado, foram divulgadas fotos, inclusive visitando Ebrahim Raisi, que é o presidente do Irã. Então, o presidente do Irã recebendo lideranças da Jihad Palestina. Resultado, o Israel monitora muito também a Síria. A Síria, né? Bashar al-Assad, da Síria. A Síria que recentemente passou por uma grande guerra civil, ainda está num estado de caos muito forte. E há grupos ali dentro que usam o território sírio para atacar Israel. Israel vai lá e acaba respondendo. A polêmica das fronteiras também, porque em 1967... já estou começando a falar demais, mas em 67 aconteceu uma guerra, chamada Guerra dos 6 Dias. Nessa Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a região da Cisjordânia, anexou um pedaço de Jerusalém Oriental e hoje domina a região de Jerusalém. Também conquistou a região das colinas de Golã, que eram da Síria, uma área montanhosa nascente do Rio Jordão. E aí a Síria diz, olha Israel, abandone, devolva o nosso território que vocês ocuparam. Tem essa questão fronteiriça também, inclusive condenada pelas Nações Unidas. Então tem briga de fronteira. Eu penso que o menor componente de todos nesse conflito é o componente religioso. Para mim, o menor componente de todos na hora desse conflito é o componente religioso, tá? Um ponto que eu acho muito mais político é a questão do poder. É como se Israel, um Estado judeu, criado pós Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, houve uma resolução das Nações Unidas fazendo a partilha da Palestina, o Estado judeu Israel concordou, Ben-Gurion e companhia, o Brasil participou do processo inclusive, mas o mundo árabe não engoliu a criação de Israel, a criação de um Estado judeu dentro do Oriente Médio. E aí de quem é a terra? A gente volta para a questão da antiguidade. Os judeus, a expulsão dos hebreus, o Império Romano, a origem dos povos semitas, aí vem o antissemitismo. É uma história tão longa que eu passaria 3 horas aqui, como eu passo no curso, explicando todos os detalhes aqui para vocês. Tá? O que é que vai acontecer agora? Chegando notícias. Há algumas horas atrás, houve um cessar-fogo entre a Jihad Palestina e Israel. O que se diz é que Israel vai libertar 2 prisioneiros da Jihad Palestina. A Jihad Palestina vai parar de soltar foguetes e aí a gente vai ter uma calmaria, um cessar-fogo. Mas 8 minutos depois, eu estou aqui aberto ao vivo, tá? 8 minutos depois do cessar-fogo, 8 minutos depois, a Jihad Palestina voltou a soltar foguetes na direção de Tel Aviv, na direção de Jerusalém. Então, é algo complexo, é difícil de definir. Se alguém perguntar assim, João, tem uma solução imediata para o conflito? Não, vai ser sempre assim. Tempos de calmaria, mas o conflito ele está ali latente. De repente esquenta, 1 a 2 semanas de guerra, depois acalma. Esquenta, 1 a 2 semanas de guerra e depois acalma. Sempre que Israel percebe que esses grupos palestinos estão conseguindo se articular, estão com poder de fogo muito forte, Israel vai lá mirando os alvos militares. E há a contraofensiva e você tem 1 ou 2 semanas de caos. Inclusive as pessoas que moram na região, elas não normalizam. Mas parece que para elas é algo mais, como é que eu posso dizer, algo mais natural. Ok, gente? Tranquilo. Lembrem, por favor, isso aqui não é uma aula sobre a questão envolvendo Israel, envolvendo a Palestina. No curso eu tenho uma aula completa, 2 sobre isso daqui. Eu tentei dar uma noção do que vem acontecendo. Eu vou abrir agora para as perguntas, para quem quiser de alguma forma perguntar. Batemos quase 700 pessoas aqui simultaneamente. Foi muito bom, foi maravilhoso. E aí agora a gente pode ter um espaçozinho, porque eu acho que eu já falei demais. Ok? Vamos lá. Como funcionam os bloqueios a Gaza?
suprimentos, alimentos chegam à região. Pergunta muito interessante, pergunta bem interessante, tá? Gaza, o território de Gaza é cercado e para entrar ou sair de Gaza, você tem que ter ali o aval, queira ou não, de Israel. Tem a passagem pelo Egito, mas até essa passagem pelo Egito, ela acaba sendo monitorada. Israel tem drones, certo? Sobrevoando Gaza 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o espaço aéreo é fechado. E você não pode se aproximar de barco. Gaza fica na beira-mar do Mediterrâneo, mas você não pode chegar de barco. Ah, Joca, eu vou pegar um barco e vou para Gaza. Não pode. Eles podem pescar, tem um limite que eles podem pescar, a população de Gaza, mas você não pode se aproximar de barco e levar. Então tudo que entra em Gaza é meio que monitorado, mas o que Israel diz também é que existe uma rede de túneis. Existe uma rede de túneis que acaba sendo usada para alimentar, de alguma forma, esses grupos e outras questões também. Vejam só, Israel é um Estado democrático. Israel é um Estado democrático que comete excessos em várias ou diversas ocasiões. Mas eu não posso dizer que o Estado de Israel é um Estado terrorista, como acho que uma pessoa aqui acabou de perguntar. Não compare o Estado de Israel, as instituições, com Hamas e Jihad Palestina. Isso é mais raso do que as piscinas naturais de Muro Alto, tá? Do que um pires que eu estava usando aqui para tomar café agora. São realidades completamente distintas. Completamente distintas. Agora, Israel é um Estado democrático onde se comete excessos, mas há espaço para julgamento, há espaço para o contraditório, existe o parlamento, existe formação de governo, é muito diferente. Então vamos deixar um pouco essa torcida de lado. Eu não vejo solução por agora, tá? A longo prazo, eu não vejo solução para o conflito, não, até porque, veja, o Hamas e a Jihad Palestina, esses dois grupos aí se alimentam com esse conflito. Se esse conflito acaba, se esse conflito termina, eles acabam perdendo um pouco da legitimidade que conseguiram com a pequena parcela da população. Com a pequena parcela da população. É isso. Tem muita gente perguntando sobre Coreia aqui, sobre um monte de coisa. Isso aí seria outra pauta. Isso daí seria outra pauta. Inclusive, dentro do parlamento de Israel, tem árabes. Dentro do parlamento de Israel, você tem partidos de origem árabe, você tem políticos árabes. Ok? É isso, tá? Agora, se perguntarem, Israel comete excessos? Comete. Certo? Morrem crianças no conflito inocentes? Morrem. Agora, lembrem, em 2021, que o Hamas soltou milhares de foguetes por dia, atingindo alvos em Israel. Agora, Israel tem um sistema sofisticado de defesa. Se não fosse sistema sofisticado de Israel, Israel já tinha tido problemas muito maiores. Muito maiores. Tranquilo? A questão da Cisjordânia é complexa. É um território ocupado. Tem cidades sagradas para os judeus. Tem cidades que são sagradas, Belém, que representa tudo, inclusive para o cristianismo. Belém. Você tem uma tensão muito forte em Hebrom. Hebrom hoje é uma das áreas mais tensas daquela região, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Beleza? Turma, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se ofendam. Quem chegou até o fim, um grande abraço. Perguntaram se Israel é um país seguro. Extremamente. Israel é um país extremamente seguro. Extremamente. A chance de você ser atingido por um ataque em Israel é muito menor que um ataque ou uma violência no nosso país. Infelizmente eu tenho que falar, tá? Na nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Tá? Perigosa é a América Latina.
Tá? Perguntaram aqui também, Joca, os palestinos são violentos? Não, acaba com isso, pessoal. Pelo amor de Deus, de dizer que todo árabe é terrorista, prega violência. Do lado judeu, tem gente que prega violência e a maldade. Assim como do lado, dentre os palestinos também, são minorias. São minorias. Ok? A maioria não quer guerra, a maioria não quer conflito. Beleza, pessoal? Seguinte, o link está na bio. O link está na bio. Eu falo no curso sobre Tratado de Oslo, falo de tudo isso, pessoal. Quem quiser se aprofundar mais, entra nos grupos da comunidade geopolítica, que eu vou postando material lá. Ok? Beleza, beleza? Tranquilo? Vamos embora. Saúde e paz, não generalizem, leiam, estudem. Estudem e não gastem energia brigando. Tranquilo? Se esse povo que briga na internet parasse para ler um livro, o mundo seria muito melhor. Menos lacração e mais estudo. Menos lacração e mais estudo. Beleza? Simbora, simbora. Link na bio. Beijo para vocês. Fui!